Positivos e positivas, estamos começando mais um episódio do Positivamente, esse podcast que visa levar para sua casa testemunhos, experiências, conhecimento, tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Ele faz na sua também. Muitas vezes a gente acha que aquilo que está acontecendo na nossa vida não está chegando aos ouvidos do Senhor, mas o Senhor é soberano e sabe de todas as coisas e de todos os detalhes da nossa vida. Por isso, fique até o final desse podcast, porque eu tenho certeza que muitas coisas mudarão na sua vida. Esse podcast é o único podcast oficial do Positivamente. Os outros conteúdos serão entregues de forma diferente e por isso nós estamos muito felizes de estar aqui com você nesse novo formato. Não é, amor? Mais uma vez, mais um episódio. Para honra e glória de Deus. E o Positivamente cada vez mais expandindo para crescimento do reino, né? Amém. Então, se você tem algum projeto que visa o engrandecimento do reino, nos procure, porque tenho certeza que Deus usará todo meio de comunicação para que o seu nome seja louvado e engrandecido. Às vezes nós pensamos muito naquele jargão cristão, e não se trata disso, se trata de viver o cristianismo na prática. Então, os outros formatos serão justamente com uma cosmovisão cristã, sempre fazendo com que o reino se expanda. E nesses episódios a gente tem a oportunidade de conhecer realmente quem Deus é, de enxergar os caminhos que o Senhor tem pra gente, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, né? Como viver a vontade de Deus? Eu recebo muitos directs e muitas perguntas assim, Lizzy, como viver a vontade de Deus? Qual é o caminho que eu devo seguir? E o caminho está nas Escrituras, mas através também das pessoas, dos instrumentos no qual Ele usa, Ele mostra pra gente por onde nós devemos caminhar. Então, que nós sejamos instrumentos para levar aí para sua casa aquilo que o Senhor quer que você conheça e que o Senhor viva. E muito importante ressaltar que as pessoas às vezes ficam pensando que o ambiente cristão é restrito, que você leva uma vida cristã restrita. Não, o ambiente cristão é o mundo. Nós somos enviados ao mundo. As pessoas imaginam que nós não fazemos outras coisas, que só falamos de igreja. Não é isso que nós queremos trazer. Nós trazemos aqui convidados que vivem uma vida cristã, que vivem uma vida integralmente cristã, que o seu trabalho representa Cristo. Então isso é muito importante. Vou lembrar até uma frase de Martinho Lutero, que ele se deparou com um homem que tinha acabado de ocorrer a conversão e perguntava para ele, seguinte, Martinho, e agora? Eu sou cristão, só que eu sou sapateiro, o que eu faço? Ele virou e falou para esse homem, falou assim, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder e você estará sendo um bom cristão. Então, se você talvez conheça Cristo e ainda não sabe, vive essa dicotomia, um dia um pé no mundo, outro na igreja, ou se não, talvez fazendo as coisas de Deus, que esses episódios possam te trazer uma visão para viver integralmente para Deus, sabendo que não há diferença mais santo e profano. Aquele que é cristão, a sua vida é completamente santificada. E hoje nós trouxemos um convidado bem especial, do qual ele poderá falar um pouco disso, porque ele vive uma vida integralmente para o reino, os seus negócios glorificam o nome de Deus e a sua vida também. É um enorme prazer tê-lo aqui, Thiago Bartos. Que legal, muito legal saber a sua história e ouvir um pouquinho mais, né? Porque nós gostamos de conhecer aquelas pessoas que são convidadas aqui, escutando a história pelos seus próprios lábios, ouvindo as suas experiências, ouvindo aquilo que você viveu e podendo edificar a vida das pessoas. Seja bem-vindo, conte um pouquinho sobre você. Obrigado, eu que agradeço, né? É uma honra para mim a gente conseguir conciliar as agendas para mim poder estar aqui. Obrigado pela confiança, pelo convite. E então, como você falou, hoje eu sou empresário, né? Além de pregar o evangelho, eu viajo o Brasil hoje levando a palavra de Deus. Eu iniciei com o meu testemunho e posteriormente, hoje eu prego a palavra, né? Então, e administra suas empresas. É isso aí que eu ia dizer. E eu sou empresário. Então, hoje são 7 empresas. Então, caramba. Ainda bem que tem a internet, né? Porque você hoje não precisa estar tão lá fisicamente. Então, hoje você consegue, de alguma forma, gerir isso da onde estiver, né? Mas é corrido. Então, tem as empresas, tem a família, tem os filhos, tem a esposa, tem o ministério.
É só pela graça do Senhor mesmo, né? Para conseguir administrar tanto a vida A- empresarial quanto a ministerial. Amiga, eu vou mais longe. É graça e misericórdia. Porque tem Sim. que ter misericórdia, porque é cansativo. Às vezes o corpo sente bastante, bastante mesmo. Eu tô também passando por uma situação com meu pai, né? Então, o meu pai, ele tá com leucemia. E ele tá internado aqui em São Paulo. Eu internei ele na sexta, eu estava com ele. Só fui em casa na terça para ver os meninos. Voltei hoje. Aí vou gravar aqui com vocês e vou pro hospital e fico com ele até semana que vem. Então ele vai fazer o transplante amanhã, sexta-feira. Ele faz o transplante de medula. Então, mais isso ainda. Eu tava conversando com a minha esposa na segunda noite, eu acho que foi. Eu falei assim, verdadeiramente a palavra que eu prego, que é Deus conhece nós mais do que nós mesmos, é uma realidade. Porque aos olhos humanos, eu acho que eu não vou dar conta. A gente sempre acha. Aos olhos humanos, eu digo, cara, Deus, o que você está vendo em mim que eu não vejo? Né? Deus acredita mais na gente do que nós mesmos. A verdade é essa. Então, conciliar tudo isso, conciliar as empresas, conciliar, tem que estudar, né? A palavra de Deus, a Bíblia, você tem que estudar. Você tem que estudar para fazer um esboço de pregação, você tem que estudar para fazer um vídeo. Né? Eu faço muito, tem meu canal do YouTube que eu gravo muitos vídeos, então, assim, toda semana a gente está gravando conteúdo. E é aquela história que eu digo, não tem a ver com o que o Thiago quer falar. Tem a ver com o que está no coração de Deus que vai sair pelo Thiago. Então, eu não posso chegar a gravar um vídeo do que eu acho. Isso é muito perigoso. Hoje, a gente acaba atingindo, a gente estava nos bastidores, a gente brinca que os bastidores é uma bênção, né? Devia gravar esses bastidores aqui, gente. É uma dica para vocês. Tipo, olha o papo que a gente teve. É muito profundo. Então, assim, hoje eu não me preocupo com o que o Thiago pensa, ou o Thiago quer falar. E sim aquilo que Deus coloca no meu coração. Porque que as palavras que saiam da minha boca venham, além de edificar o reino de Deus, venha transformar, venha curar, venha abençoar, venha de alguma forma ser uma palavra de fé para as pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande. E como que você administra suas empresas? E qual ramo que você trabalha? A gente tem alguns ramos, né? A gente trabalha com comércio exterior, indústria de imóveis. Caramba, a gente tem são coisas diferentes. Coisas muito distintas. Então, hoje, obviamente, eu lá no início, como eu estava falando até para vocês nos bastidores, eu por muitas vezes pensei em desistir. Pensei que eu não ia dar conta, pensei que não tinha nada a ver e tal, porque o ministério ele toma muito tempo. Eu viajo muito, né? Isso que eu regulo um pouco a agenda. Tipo, mas eu poderia ter evento praticamente 4, 5 por semana, né? De convites que a gente recebe. Só que hoje eu tento, né? Porque eu tenho família, tenho empresa, então eu tenho que ter o ponto de equilíbrio. Eu acho que o ponto de equilíbrio é o nem o mais e nem o menos, né? É pra gente ver a graça de Deus mesmo e a misericórdia, né? Porque às vezes, ô Thiago, eu penso assim, caramba, eu tenho que cuidar dos meus filhos, do meu marido, trabalhar, cuidar disso, daquilo. Mas olha, né, o quanto o Senhor é maravilhoso e nos dá a graça, né? Quando Ele quer que algo realmente seja feito, né? Imagina, você tem que administrar todas as suas empresas de ramos diferentes e pregar a palavra do Senhor. Você leva isso para dentro das suas empresas? Você prega a palavra dentro das suas empresas, para os seus funcionários? Então, hoje a gente tem alguns costumes nas empresas. Existe uma questão jurídica envolvendo isso, né? Você não pode... a questão de religião você precisa respeitar. Você não pode impor as coisas às pessoas, né? Então, assim, a minha vontade era poder impor, mas livre-arbítrio, é bíblico, né? Sim. Então, a legislação, ela também nós como empresários, como donos, como diretores, ela me inibe de algumas coisas. Eu não posso fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, nas empresas, em todas elas, de manhã existe o devocional. Então, a pessoa pode não participar, mas ela vai estar no ambiente e vai escutar. Então, eu dou a oportunidade que todos os setores leiam, quem quer. Se ninguém quer, só os gerentes leem. Então, eu faço um devocional diário, né, com eles, todos os funcionários de todas as filiais. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje, diretamente, está chegando em 200, mais ou menos, eu acredito. Eu não tenho o número exato, eu vou estar mentindo. É bom a gente sempre falar assim que quando nós cristãos a gente fala que a gente tem vontade de impor isso, é porque quando a gente começa a seguir a Cristo, a gente vive coisas tão surreais, tão sobrenaturais. A nossa vida ela é mudada de uma forma tão profunda que a gente quer que todas as pessoas que nos rodeiam vivam isso. Aí. E é por isso a vontade, né? Não é por autoritarismo. Não. É porque a gente quer que vocês vivam isso que a gente vive também. O que é muito louco, porque às vezes você tá lá na empresa, você passa no corredor, você vê as pessoas. Eu hoje não conheço todos os funcionários, né? Mas eu passo lá e nitidamente você passa por alguém e você vê que aquela pessoa tá destruída emocionalmente, tá destruída fisicamente.
E aí dentro de mim aquela vontade de chegar assim, vem cá, eu tenho o caminho para você, eu tenho. A vontade é essa, mas a gente não pode, né? Como dono, pode ser interpretado errado, né? Talvez a pessoa não entenda que o sentimento é esse que você falou. Eu só quero que você viva isso que eu estou vivendo. Eu conheço o caminho para você chegar em Deus. Ele pode todas as coisas, minha vontade é... Só que você tem que tentar de formas muito sutis. As pessoas... Eu digo que eu prego não abrindo a minha boca, mas o meu comportamento. Então, eu sou um cara que eu me transformei. Então, as pessoas... A minha pregação não está baseada naquilo que eu falo. Tem muitas pessoas... Eu digo que pregar o evangelho é a parte mais fácil, subir no púlpito e falar de Deus. É fácil, eu leio. Eu sou um cara inteligente, eu leio. Eu aprendo uma história e eu prego. Aplicabilidade e texto. Só que o verdadeiro evangelho ele é pregado quando as luzes se apagam e as cortinas se fecham. O verdadeiro evangelho, ele é pregado através das atitudes, das decisões, da forma que eu me comporto. A pessoa tem que identificar que você é cristão sem que você abra a sua boca. Tem uma frase, eu não sei dizer quem foi que falou, que diz: vá, pregue o evangelho. Se necessário for, abra a sua boca. Abra a sua boca. Então, o que ele está dizendo? É o comportamento. Então, não adianta nada eu falar, fazer vídeo, subir no púlpito. Uau, que história linda que ele tem. Nossa! E quando as luzes apagam, eu sou um arrogante, sou mal educado, faço coisa errada. O que vai adiantar? Isso não é o verdadeiro evangelho. A Bíblia diz que nada fica no oculto para o Senhor. E agora a pergunta é, como você chegou a isso? Como você conheceu o Senhor? Alguém te apresentou? Sua família era de berço? Conta um pouquinho a sua história para a gente entender como que o Senhor te resgatou. Então, eu não sou de um lar cristão. Os meus pais vêm de família católica, né, mas não eram praticantes. Os meus avós, até por parte paterna, eram bem praticantes, mas meu pai e minha mãe não. E então eu tinha uma babá, né? E essa babá, Dona Maria, Dada, chamada de Dada, ela era desde sempre cristã, crente, a gente fala, né? Crente, evangélica. E ela me levava desde muito pequeno, porque eu acabei convivendo em casa depois só dos 4 anos, porque eu nasci com câncer. E eu fiquei no hospital até os 4 anos. Até os 4 anos? De 1 até 4. Não foi ininterrupto, mas eu ficava em casa 2, 3 dias e voltava pro hospital. Caramba. Você lembra dessa época? Não tenho essa memória. Não tenho. E a única memória que eu tenho, que a gente chama de primeira memória, todo mundo tem uma primeira memória, né? Se você parar para pensar, tu vai ter uma primeira memória, você também. É um quartinho de brinquedo dentro do hospital, que é onde meu pai às vezes precisava ir para casa ver meus irmãos, ficava 24 horas com uma cuidadora. E eu passava muito tempo nesse quartinho do hospital. E ali que eu aprendi a ficar de pé, ali que eu aprendi a andar. E então eu tenho essa memória, eu lembro do cheiro, eu lembro das coisas. E eu voltei lá, né? Depois de alguns anos eu voltei para conhecer onde eu fiquei. E o único lugar que não tinha sido reformado era esse quartinho. Então isso é muito pesado para mim. Então, eu com 18 anos, para 19 eu montei uma empresa. Acabei ficando milionário. Aquela história, lugar certo, pessoas certas. Empresa de quê? De comércio exterior. Comprava e vendia produtos. Você já era formado em comércio exterior? Não era formado em nada. Tinha 19 anos. Estava começando a faculdade. E acabei ganhando muito dinheiro mesmo. Eu alugava aeronaves, enchia de amigos, ia para cassino, fazer festa, bebida, bagunça. Tudo lícito. Não, tudo maravilhoso. Eu imagino Deus agradando a Deus, né? Com certeza. E aí, isso durou por algum tempo. E aí eu digo que um dia eu dormi rico e acordei pobre. E eu não acordei pobre porque eu não tinha dinheiro. Eu acordei pobre porque em menos de 2 meses eu devia mais de 11 milhões de reais. Caramba. Isso em 2006. Hoje nós estamos falando de 50, 60, 70 milhões. É uma dívida aos olhos humanos impagável. E aí começou o famoso processo, né? Uns chamam de deserto, processo, enfim. E isso durou. Só que eu era tão arrogante, gente, que eu falava que se Deus existisse, ele me copiava. Meu Deus. Eu falava que se Deus existisse, ele me copiava. Você falava isso para as pessoas? Falava. Ainda bem que não tinha tanta internet assim, senão você estaria... morto, né? Não tinha internet. Não, cancelado não. Talvez você teria virado aí algum coach. Ah, pode ser. Não vamos nem entrar nesse mérito, senão você me provoca, depois tu vai ficar bravo comigo. E aí começou o processo e tal, mas sabe aquela história da arrogância? Você quer identificar alguém arrogante? Eu digo que você vê como ele se comporta. Você pode ver que a pessoa arrogante usa a primeira pessoa do singular. Eu posso, eu sou, eu tenho, eu consigo, eu.
ela condiciona tudo à capacidade própria, né? Não a quem nos capacita. E eu achava que eu ia dar um jeito. Porque como eu já tinha ficado rico, eu vou dar um jeito de novo. E eu ficava achando que o Tiago era o cara, que o Tiago ia dar jeito, sabe? Até que um dia, eu digo que Deus olhou lá de cima e falou assim... Você não era cristão ainda nessa Não. época, nem conhecia, não tinha... Assim, eu não gostava de crente, eu não gostava de cristão, eu não gostava de pastor, eu não gostava de igreja. Eu sempre, a minha babá, minha mãe, o pessoal conta, que desde pequeno eu sempre fui espiritualizado. Eu não tenho muita lembrança disso. Eu ia na igreja, eu fiz tudo que a igreja católica entende, né? Eu fui batizado na igreja católica, eu fiz crisma, primeira comunhão, catequese, essas coisas todas. E não aprendeu nada, tipo eu. Não, eu fiz, mas Não lembro de não nada. tinha aprendido, Não não lembro de aprendi nada. nada. E aí, na verdade, o tempo passa até que Deus me leva para o interior do Paraná, numa cidade, ver os amigos. Eu sem dinheiro, peguei dinheiro com meu pai e tal. Em vez de ficar na casa do amigo, fiquei ainda num hotel. Bem coisa maluca. E lá... Isso depois você estava devendo dinheiro. Já no processo, entendi. meses. E aí Deus me levou pro interior do Paraná, em Cascavel. E lá foi a primeira vez que Deus falou comigo. E aí Deus falou comigo lá. E eu tô resumindo a história, mas no livro, para não dar muito spoiler do livro, mas Entendi. Deus me levou lá. Lá Deus fala comigo, pela primeira vez, né? Deus fala da minha infância. Deus fala com 1, 2, 3, 4 anos. Eu estava contigo e tal. Começa a falar toda a minha vida. Uma pessoa que nunca tinha me visto na vida. Através de uma pessoa. Através de um pastor. E Deus fala, me entrega 3 palavras proféticas naquela noite, que algumas dias e outras meses, semanas se cumpririam. E eu saio de lá, teoricamente nada mudou, e as coisas começam a acontecer de novo. Uma semana depois, eu sou convidado para ir em Balneário Camboriú, na casa de um amigo meu. Você saiu impactado com isso que eles tinham te falado? Sinceramente, não. Saí escandalizado. É diferente impactado e escandalizado. O que seria escandalizado? Eu tava escandalizado. Tipo, que absurdo isso. Da onde que alguém vai usar a boca... Tipo, o diabo... Porque o que o diabo faz? Ele tenta fazer que o natural sobressaia o sobrenatural. Então, como eu servia ao diabo, se olhar grosseiramente, é pesado, mas é isso... O homem sem Deus já o diabo, manifesta... E aí o diabo não deixou que aquilo entrasse da forma correta em mim. Aquilo entrou mais me escandalizando do que me transformando. E o tempo passa, uma semana depois, eu sou convidado para ir em Balneário, na casa de um amigo, eu vou, e no final de semana ele me oferece pagar alguma coisa minha. Ele falou assim, se você pudesse pagar alguma coisa, o que você pagaria? E na época, pra você ter uma ideia, eu tinha mais de 176 apontamentos no Serasa e no SPC. Eu tinha mais de 100 cheques sem fundos. O meu carro tinha busca e apreensão. Eu estava sendo despejado da minha casa. A minha situação estava precária. Eu dormia em casa com uma velinha acesa, para ninguém saber que eu estava em casa, para não acender a luz. Meu Deus. Eu tinha que esconder o meu carro na vaga de um amigo no prédio, para que o oficial de justiça, cobrador, síndico não me achasse. Você estava bem emocionalmente com tudo isso ou você estava arrasado? Eu não estava arrasado porque a minha arrogância me protegeu. Daí as pessoas falam, nossa, sim. Porque eu tinha tanta certeza que o Tiago ia dar um jeito, que eu não me abalava tanto. Quantos anos você tinha? Eu estava, nessa época, 20, 21. E nem se arrependia Naquele momento, nada. do que você tinha Nada. feito, gastado demais. Provavelmente o que você fez foi Nada. gastar mais do que você Nada. tinha. Nada, não tinha nada. Nenhum tipo de sentimento. Não adianta ser hipócrita. Nossa, não, mentira. Nada. Como que você entrou nessa dívida, então? É por causa de questão financeira. Questão não foi de gastar muito. Foi questões burocráticas. Teve uma mudança de lei na época e tal. E aí pararam alguns tipos de importação e foi acumulando. E quanto maior o volume de giro, menos tempo tu precisa para quebrar. As pessoas acham que é o contrário. Não. Me parou 1, 2 meses, a bola de neve e não recupera mais. Né? Então, 11 milhões na época é 50, 60 milhões hoje. É muito dinheiro. Sim, E muito. aí eu fui para Balneário e lá, se meu amigo fala, o que você pagaria se você pudesse pagar? Aí eu falei, o meu carro. Porque parece que tira o direito de ir e vir e tal, né? Aí ele pega, chama o nome da esposa e fala, quanto você deve? Aí eu falei um valor bem mais alto do que eu devia, né? Mentiu ainda. Menti. E eu brinco até que tinha um pedágio, tinha um seguro, eu brinco, né? Só que a questão não era o valor, ele sabia que não era, ele escreveu o valor que eu pedi. Só que ele falou, só que pra você ter esse cheque, você vai ter que fazer uma coisa comigo. Eu falei, o que é? Ele falou, você vai ter que ir no culto hoje à noite. Era domingo isso. Aí eu falei, por esse dinheiro,
Daí eu brinquei com ele, eu lembro. Não tem que sequestrar o pastor, fazer nada, é só ir no culto. Daí ele deu risada. Não, é só ir no culto. Falei, peguei o cheque, guardei. À noite a gente foi no culto. Quando a gente chegou lá, ele era amigo do pastor. E ele tinha separado a primeira fileira. Quando a gente é amigo, os caras separam a frente. Aí eu falei, não. Parei no meio do corredor. Falei, peraí. O acordo era ir na igreja. Em nenhum momento estava dizendo que era para me sentar na primeira fileira. E eu fui sentar no fundo, no final. Porque quando você está nos lugares que você não quer, você já senta perto da saída. Quando eu fui no culto em Cascavel, a mesma coisa. Eu sentei na última cadeira. E eu chego lá no culto, eu brinco que o meu único erro foi que eu fui de vermelho. Vocês vão entender por quê. E o culto começa, era um convidado. Ele era mineiro. E eu brinco que o sobrenome dele é Pentecostal. Ele rodopiava, falava em línguas, profetizava. Ele pregou 1h40 sem a banda descer do púlpito. O cara era muito pentecostal, baixinho assim. Eu não lembro o nome dele. E de repente ele para tudo. Para. E ele vira, era uma igreja de 2.000 lugares, muito grande, tem até hoje lá. Até fui pregar lá, se quando dá pra pregar na igreja, que aconteceu isso comigo. Fiquei muito emocionado, foi bem difícil de pregar. E ele vira assim no fundo e fala, você, aí no fundo, levanta. Aí eu peguei e fiz assim, né? E cutuquei a mulher do meu lado e falei, tá te chamando. Dele, não, você de vermelho, levanta. Eu olhei na minha volta, tinha gente de preto, branco e cinza, só eu de vermelho. E aí eu levanto. Quando eu levanto, o que acontece? 2.000 pessoas viram para mim. Óbvio, né? E naquele momento, o pastor começa a falar tudo que o pastor de Cascavel tinha falado. Começa a falar da minha infância, só que dele faz uma coisa. Ele me confronta. Você é um covarde. Você não tem coragem de fazer. Porque uma das palavras de Deus era o quê? Peça o que você quiser, aonde você quiser, a hora que você quiser, sem restrição, que eu provarei que eu sou Deus. E eu não fiz nada disso. E naquele momento ele me confronta, você é um covarde na frente de todo mundo. Você não tem coragem de fazer porque você sabe que eu existo. E ele começa a me confrontar. E quem me conhece sabe como é que eu sou quando eu sou desafiado. Aí eu saí dali decidido a fazer isso. Eu falei, eu vou fazer, mas não porque eu achava que ia acontecer alguma coisa. Pelo contrário, que eu queria provar que nada ia acontecer, que Deus não existia. Eu digo que a minha arrogância em provar que Deus não existia me levou a encontrá-lo. E aí eu fiz, né, um propósito com Deus naquele dia. Aí eu liguei pro pastor de Cascavel, falei para ele. E aí o propósito era que o telefone tocasse 3 vezes na minha casa e parasse de tocar. Um determinado dia e determinada hora, né? E quando isso aconteceu, no dia que eu pedi, o telefone toca 3 vezes. Eu estou resumindo, obviamente. Toca 3 vezes, só que eu vou ver, o telefone está fora da tomada. O telefone tocou 3 vezes estando fora da tomada, naquele dia. E naquele dia eu tive um encontro com Deus. E encontrei Deus, 1 mês depois eu aceitei a Jesus. Passou mais 1 mês, eu fui batizado com o Espírito Santo. Isso em 2006, final de 2006. E aí eu me tornei aquele cristão apaixonado pela palavra. Eu lia muito a palavra. Só que eu não tinha ninguém para me direcionar, né? Naquela época, pra você ter uma ideia, o primeiro livro que eu li foi Apocalipse. Eu comecei do final. Né? E as dívidas? Então, e nada mudou. Nada. Eu tive encontro com Deus e nada mudou. As dívidas continuavam lá. Piorando. Cada vez piorava mais. Só que dentro de mim, as coisas tinham mudado. Sim. Eu comecei a ter medo. Comecei a ter temor. Eu comecei a entender que não tinha a ver comigo. Que não tinha mais a ver com o que o Thiago era capaz. E sim com as vontades de Deus. Com quem me capacita. E eu comecei a aprender isso. Isso durou alguns meses. Até que um dia Deus usou a boca da mãe de até um sócio meu. Na época ela era a tia do coque, sabe? Escola dominical, Assembleia de Deus. Ela começou a me discipular. E um dia Deus usou a boca dela e falou assim... Ela falou para mim, Thiago, eu tive uma visão com você. Falei, qual visão? Ela falou, eu vi você dentro de um avião muito grande, indo para muito longe. Mais especificamente, Estados Unidos. E Deus manda eu te dizer que hoje ele decidiu mudar a história da sua vida. Só que a gente brinca, né, no cristão, não testificou para mim. Não fez sentido. Por quê? Porque naquele momento eu tinha um visto americano negado, o meu passaporte estava vencido, eu não tinha dinheiro para ir na esquina e eu não falava inglês. Como é que Deus vai me levar para os Estados Unidos? Vai mudar a história? Só que no mesmo dia à noite, o pastor lá de Cascavel me liga. Fala, ô benção, ele me chama de benção. Ô benção, eu tive um sonho com você, uma visão. Falei, sangue de Jesus. Falei, o que você sonhou? Ele falou, sonhei que você estava dentro de um avião. E você voava para muito longe. E era os Estados Unidos que você ia.
E no sonho, Deus mandava eu te dizer que ele mudou a história, que ele vai mudar a história da sua vida. No mesmo dia. 2 palavras idênticas de 2 pessoas que nunca conversaram e nunca se viram. Na época não tinha WhatsApp. Na época era mensagem de texto e ligação. 2007, 2006. E isso é muito bom, assim, quando a gente escuta essa história. Essa história edifica muito, né? Eu tô vidrada aqui na sua história. Mas depois, o que vem depois, né? E o quanto Deus trabalha, a gente vê as mãos realmente do Senhor. Mas nem sempre acontece assim também na vida de todo mundo, Exato. né? Tem- E durante o decorrer, nós vamos falar sobre isso. Continua a Exato. sua história. É. E aí, naquele dia, eu falei, beleza, passou uma semana, exatamente uma semana. O meu telefone toca. Ô, Thiago, você é o Thiago? Foi assim, você é o Thiago? Eu falei, sim. E na época eu trocava muito de chip de celular. Lembra que comprava o chip na banquinha? Aham. Eu entrava na internet ou no jornal, pegava o CPF de qualquer um, ativava o chip que precisava no CPF e usava, para os cobradores não me achar. E eles achavam, não tem explicação. E aí, aquele dia tocou o telefone, eu atendi. Era um número de Joinville, eu vi que era 47. Alô, alô, você é o Thiago? Eu falei, sou. Ele falou, você trabalha em comércio exterior? Eu falei, trabalho. Ele falou, olha, eu monto e desmonto máquinas, linhas de produção. E eu fui contratado por uma empresa, eu preciso desmontar uma máquina e trazer ela. Só que eu não sei fazer isso, eu só sei desmontar e montar. E me indicaram você. Daí eu falei, mas como assim? Ele falou, eu fui contratado por uma multinacional, eu preciso viajar para fora do Brasil, desmontar uma máquina e trazer para o Brasil. Daí eu falei, onde é que é essa fábrica? Daí ele falou, Prichard, West Virginia, Estados Unidos. Aí eu fiquei estático. Daí eu falei, quem que me indicou? Daí ele, cara, eu não lembro agora. Eu tava numa mesa e alguém me deu seu telefone. Claro, foi Deus, o cara não sabe quem foi que... E aí eu falei pra ele, desliguei o telefone e o diabo veio na minha cabeça. Falou, Thiago, nem já liga pra ele e fala que você não pode fazer isso. Como é que você vai viajar? Você não tem passaporte, você não tem visto, papá. E aí ele marcou uma semana depois pra mim na empresa dele pra conversar. E me mandou o contrato por e-mail. Só que eu nunca abri esse contrato. Quando eu fui no caminho, eu fui ensaiando como eu ia negar isso. Como que eu não ia participar disso. Cheguei lá e falei toda a minha história pro cara. Falei, cara, eu não posso fazer, eu te peço... Eu quis ser sincero com o cara. Eu tava mudado. Aí ele ficava me olhando com uma cara assim de sarcasmo. Porque ele não era convertido, ele não era cristão, nada. E aí ele falou, você leu o contrato? Eu falei, não li. Ele falou, no contrato tá dizendo que você recebe 50% adiantado. Todos os custos da viagem é por nossa conta, toda a alimentação, tudo é por nossa conta. E ele falou assim, você vai fazer esse projeto comigo. Eu falei, tá, mas quantos dias pra viagem? Faltavam 27 dias. Falei, cara, eu não tenho visto, eu não tenho... O meu passaporte tá vencido, o meu visto foi negado. Como é que eu vou viajar? Ele falou, você vai dar um jeito. E aí eu saí dali buscando uma solução. E aí eu falei com meu pai era um cara muito bem relacionado, eu consegui o passaporte no dia seguinte. Tinha aquele passaporte de urgência antigamente, não sei se hoje ainda tem. Só que tinha um visto americano, que na época era 6 meses, era bem diferente. E aí eu fui jogar bola à noite com os amigos, no dia seguinte. Falei, tô jogando bola e eu sempre sou muito animado. E naquele dia eu cheguei meio triste. Daí o cara falou assim pra mim, um amigo meu, por que você tá assim? Aí assim, eu lembro que eu botei minha mão e falei assim, cara, sabe quando a oportunidade escorre pela sua mão e você fecha e cada vez ela foge? É o que eu tô passando. E contei. Aí ele vira e fala assim pra mim, quanto tempo falta a viagem? Aí no dia seguinte faltava 26. Falei, 26 dias. Dele você não vai viajar. Que é aquilo que nós estávamos falando. Estávamos tendo bastidores antes de vocês chegarem. O diabo não usa quem ele não conhece para te desanimar, para te desacreditar. Ele usa, às vezes, quem anda com você. Pessoas que você respeita. Pessoas que têm acesso ao seu coração. E aquele rapaz era meu amigo. E ele vira para mim e fala, você não vai viajar. E aí eu joguei futebol, fiquei ali e tal. E aí naquela noite o amigo falou assim, cara, mas eu tenho um amigo meu que é despachante. Eu ainda brinquei, falei, cara, eu não quero comprar um carro, eu quero viajar. Ele, não, ele é despachante de São Paulo. Eu nem sabia que existia, despachante de visto. Uhum. Ele ligou para esse cara e pediu pro cara me atender no dia seguinte. Eu liguei pro cara, contei toda a história e tal. O cara termina e fala assim pra mim, quanto tempo falta pra viagem? Eu falei, 25 dias. Ele falou, cara, eu não vou dizer pra você que não dá, né? Mas assim, é quase impossível. A fila tava, na época, eu não me lembro se era 4 ou 5 meses. Tipo, tem que muita coisa acontecer, pessoas desistirem, eu tenho que pedir favor. Cara, eu não vou te prometer, tá, Thiago? Tipo, se eu conseguir alguma coisa, eu te aviso. E deu aquele empurrão, assim, eu desliguei desanimado. Só que eu tinha uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. 1 hora depois, o telefone toca. Thiago, eu preciso que você esteja aqui em São Paulo amanhã para entregar os documentos. No dia seguinte vai ser a sua entrevista. Todo empolgado e tal. Mesmo com aquele visto negado.
tinha entrevista, de novo, do visto. Porque eu já tava com o passaporte e tinha entrevista do visto. Mesmo com o visto negado, você faz entrevista de novo. Desliguei o telefone e falei, pai, eu preciso ir para São Paulo, o senhor me ajuda? Dele, vamos comprar uma passagem aérea. Eu falei, não dá tempo, porque eu tinha que juntar muito documento. Resumidamente, outro dia eu fui, entreguei os documentos, que na época era, você entregava os documentos num dia e no dia seguinte tinha entrevista. Eu não sei como é que é hoje, em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí, no dia seguinte eu tô lá na fila, tinham 3 guichês. 2 homens e uma mulher. Todo mundo que ia no guichê dos homens saía sorrindo, saía feliz. E quem ia no guichê da mulher saía chorando, saía triste. Como se eles dessem e eles negassem. E eu fiquei na fila. Aí eu fiz uma oração, que eu brinco, eu conto hoje. Falei, pai, me leva com os homens, pai. Para que a tua palavra se cumpra e tal. E eu fiz essa oração. Quando chegou a minha vez, eu fui com quem? Com a mulher. Cheguei no guichê da mulher, ela nem olhou na minha cara. Ela ficava fazendo um gesto negativo, olhando no computador, digitando e tal. De repente, ela pega o meu passaporte, carimba, assim. E o meu envelope, ele estava fechado. Nem abriram o meu envelope. Tava com o mesmo lacre que eu coloquei. E nisso, quando eu cheguei, o diabo na minha cabeça. Já pede, fala que não precisa ver nada, pega teu envelope e vai embora. Não vai dar certo, ela não abriu, porque ela vai negar. Querendo que eu fizesse alguma coisa que prejudicasse. Porque ele sabia que geograficamente ali era o lugar do meu milagre. E aí ela pega carimbo e tal, pega um papelzinho e me entrega com o meu envelope e fala, tenha uma boa viagem para os Estados Unidos. E me dá o visto. E naquela época o visto ele era mandado pelo correio ou você retirava. Eu preferi retirar porque eu fiquei com medo de extraviar. Eu retirei o meu visto 1 dia antes do embarque para os Estados Unidos. E aí eu conto essa parte que eu chego no aeroporto. Caramba. Uma fila grande, fico na fila. E quando você vai se aproximando, era assim, as pessoas vinham confirmar o visto. Na época era a febre amarela internacional. Lembra que tinha Sim. carteirinha da febre amarela? E aí a gente se aproxima e tudo mais. E aí uma moça pega o meu papel, olha pra mim, olha pro papel, olha pra mim, olha pro papel. E ela fala, seu Thiago, ela muda o jeito que me chama. Qual que é a sua bagagem? Eu falei, essa daqui. Ela pega a minha bagagem e fala, me acompanhe, por favor. Meu Deus. Falei, o que eu fiz? Só o que me falta. Chegar aqui pra não embarcar, né? E ela foi andando no corredor assim, quando eu cheguei lá na frente, tinha uma placa luminosa, grande, escrita, classe executiva. Porque quando Deus quer fazer, ele não faz de qualquer jeito. Eles tinham comprado uma passagem executiva pra mim. E aí eu conto que eu fui pra uma sala VIP e tal. E quando eu entro no avião, era uma aquelas poltronona grande e tal, eu ainda brinco, que eu pensei, falei, meu, será que vai mais alguém comigo aqui, né? Porque era fora da realidade. E eu tô ali glorificando a Deus dentro do avião. De repente, eu começo a escutar uma briga, uma discussão. Quando eu viro para trás, é um homem bem grande. Tem uns 2 metros, assim, meio alemão, de óculos e tal, meio careca. Daí ele tava discutindo com a aeromoça. Resumidamente, tinham vendido a passagem dele para outra pessoa. E ele ia ter que ir lá na classe econômica. E ele estava tentando dizer para a mulher que ele não tinha como ir lá atrás, ele era muito grande. Não ia caber. E aí eu escutando aquela história dentro de mim, eu falei assim, cara, eu tá aqui já é um milagre. Se eu for lá no bagageiro, para mim tá tudo bem. E eu levanto. Falo assim, ei, eu posso resolver isso daí. Eles ficaram me olhando, eu falei, vocês podem me colocar lá atrás, eu sento lá atrás. Só me coloca no corredor. Porque eu tenho só um rim, para mim não ficar incomodando as pessoas de ir no banheiro muitas vezes, me coloca no corredor para mim, mas eu vou lá atrás. E aí aquele homem vira para mim, tentando falar português, fala, por que você faria isso? Aí eu virei para ele e falei, amigo, você não sabe de onde eu venho. Você não sabe o tamanho do milagre que é eu estar aqui. E aí eu termino de falar isso, ele olha para mim, não fala obrigado, não fala nada, senta. Mas eu não estava fazendo por ele, eu estava fazendo como honrar a Deus. E eu vou pro meu lugar, sento lá atrás, tô aqui, a aeromoça vem a primeira vez e fala assim, seu Thiago, eu vou servir todas as comidas da classe executiva pro senhor, tá bom? Eu falei, não precisa. Porque naquele momento eu já era um ET dentro daquele avião. Todo mundo já estava me olhando. Eu falei, não precisa, tá tudo bem, só quero descansar. Tô aqui. Passa mais uns 5 minutos, ela volta. Seu Thiago, o comandante ficou sabendo do seu gesto e ele está disponibilizando para você e sua família uma viagem, ida e volta para qualquer lugar do mundo, de classe executiva com a American Airlines. Eu falei, moça, não precisa, porque eu já entendia que bênção não se vende, bênção se dá. E sentei de novo. Tô ali, o avião começa a taxiar, tô aqui de olho fechado, quando eu abro um olho assim, a mulher vem vindo de novo na minha direção. Opa, e agora? Eu fecho o olho e falo assim, pai,
tira de mim esses pensamentos. Eu não quero jogar ela daqui. Não quero, pai. Só que ela vem gritando. Thiago, seu Thiago, onde está sua bagagem? E pega a minha bagagem. Venha, me acompanhe. E sai. E eu ali sentado assim, olhando, todo mundo me olhando. E aí eu levanto, vou atrás dela. Quando eu passo, tem uma mulher vindo do outro lado assim. Aí eu chego lá, o meu lugar tá vazio. Aquele alemão tá do lado. Falo, mas o que? Sentei. Falei, eu não vou perguntar o que aconteceu, eu não vou perguntar. Vou perguntar. Aeromoça, faz favor. E nisso o avião taxiando. Eu falei, o que aconteceu? Ela, ai, seu Thiago, o senhor me perdoa. É que sabe o que aconteceu? Aquela moça ali que você viu? Então, ela tem uma conexão. E a conexão dela é classe executiva. Só que a primeira perna dela é econômica. Ela apresentou a passagem errada. Foi um erro, desculpa. Eu falei, tá tudo bem. E aquele homem ficou tentando conversar comigo a viagem inteira. E eu não entendi o que ele falava. Eu não falava inglês. E beleza, a gente viajou, chegou lá. Quando a gente pousou, ele me entregou o cartão de visita dele. E ele pediu o cartão de visita. Eu brinco que eu contei uma mentira gospel. Não existe mentira gospel. Por favor, gente. É uma brincadeira. A mentira, quem mente, então, é uma brincadeira. Ele me pediu meu cartão e eu fiquei com vergonha de dizer que eu não tinha cartão. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para fazer cartão. Ele, o seu cartão, eu falei, ai, acabei despachando com a mala. Desculpa. E peguei o cartão dele e falei, mas eu mando um recado pro senhor. Não mandei recado nenhum. Fiquei em Pricha de 40 e poucos dias, fizemos todo o projeto, foi uma benção. Deus começou a me prosperar financeiramente, comecei a me recuperar. Fui convidado para ser sócio de um grupo judeu, entrei numa sociedade judaica e Deus virou de cabeça para baixo a minha vida. Passou um tempo, isso aconteceu em 2007, era 2010 ou 2011, eu não sei precisar o ano exato. A gente participou de uma concorrência, um bid, com mais 2 empresas no interior de São Paulo, para assumir a parte de importação de uma empresa. E aí, os meus sócios que faziam essa parte comercial, eles não puderam ir, e eu fui no lugar deles. Chegando lá, era uma mesa grande, muitos advogados e tal, faltava só o presidente da empresa. E o presidente da empresa estava sentado, e o presidente da empresa estava vazio, ele chega, a gente ficou esperando ele, aí o diretor me apresenta, eu faço a apresentação da minha parte, uns 20 e poucos minutos, quase 30, termino, quando eu termino, o diretor pergunta para o presidente, e durante a minha apresentação, o presidente, ele ficava olhando o celular, o iPad, e não prestou atenção numa palavra que eu falei, aquilo estava me irritando, me agoniando. É como se eu estivesse falando com vocês dois agora, se eu estivesse no celular, cabeça baixa, olhando para o lado. E aí, ô presidente, o senhor quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Daí ele larga as coisas e fala assim, o que a gente está fazendo aqui? Bem assim. Aí o diretor levanta, explica para ele que era, é o bid dos suprimentos da indústria, beleza. Ele vira para mim e fala assim, e você, o que você acha disso? Eu falei, olha, levantei primeiro e falei assim, não entendi a pergunta. Aí depois ele falou, você acha que você é capaz de fazer esse projeto? Aí eu virei para ele e falei assim, com todo respeito, todos nós aqui temos agenda, todos nós aqui temos família, temos compromisso. O senhor não prestou atenção numa palavra do que eu falei. Se o senhor tivesse prestado atenção numa palavra, o senhor saberia que não só eu sou capaz, como a gente é a melhor solução para esse projeto. Falei isso, sentei. Ele pega o iPad, o celular, olha para todo mundo e fala, então tá resolvido. Nós vamos fazer o projeto com ele. Aí, daí nisso, o diretor grita, não! Desculpa, senhor, é que a gente não pode, porque são 3 empresas. Ontem foi a primeira, hoje eles, amanhã tem mais uma. Aí nisso ele bate a mão na mesa assim e fala mais alto. Nós iremos fazer com eles. Alguém tem alguma coisa? Aí ficaram quietos, não, tudo bem. E ele sai da sala. Quando ele está saindo da sala, ele vira para mim, você me acompanha. Falou para mim. E nisso, o meu advogado do meu lado pegou na minha perna e falou assim, você não fala nada, você não assina nada, você não faz nada. Preocupado que eu fizesse alguma coisa. Eu levanto e vou atrás dele. Quando eu chego na sala, ele está sentado, uma sala muito grande, ele era o presidente, fechei a porta. Quando eu estou indo na direção dele, ele fala assim para mim, e aí, Thiago, indo muito para os Estados Unidos? Tá vendo? Fiz implante, não estou usando mais óculos. Viu como o meu inglês melhorou? O presidente daquela empresa era o homem que anos atrás eu tinha cedido o lugar dentro do avião. E eu fico conversando com ele durante muito tempo. Mas e daí você já falava inglês? Ali ele tá falando português. Ele tá falando Por isso que ele falou, tá vendo como o meu português melhorou? Porque tinha se passado, foi 7, 8, 9, 10, 3 anos e meio, mais ou menos. E ele tinha assumido a presidência daquela empresa. Só que ele tinha colocado o cabelo, que na época ele não tinha, e tinha feito uma cirurgia nos olhos. Então eu não reconheci ele na reunião. E o português estava muito bom mesmo.
E aí, a gente conversou e tal. Fiquei 1 hora com ele. Quando eu saí da Você sala... não falou, você poderia pelo menos ter prestado atenção no que eu falei? Não, mais ou menos isso. E aí, na porta, ele fala assim pra mim, você não vai perguntar por que eu escolhi você? Daí eu falei, não. Porque vai que você muda de ideia. Aí ele deu risada. Ele falou assim, eu escolhi você porque um homem que fez o que você fez por mim lá naquele avião é um homem que jamais mentiria pra mim. Então, eu acredito que você é a melhor solução para esse projeto. E essa empresa está até hoje trabalhando no grupo judeu que eu saí, né? Eu saí depois de uns anos, montei um grupo sozinho. Então, assim, e ali minha vida mudou completamente. Dá um filme. É, Você pode fazer um filme da sua vida. E se eu te contar de primeira mão que vai existir um filme sobre a minha história. Está sendo já feito Amém. um estudo. E aí eu passei, a minha vida foi restituída, eu conheci a minha esposa, só que eu me afastei dos caminhos de Deus. Eu comecei a ficar muito bem e me afastei de Deus, de novo. De vez em quando ia no culto, mas não seguia mais os princípios, eu não seguia mais a palavra. E casei, tive um filho, o Isaac. E por que isso, você acha, Thiago? Você acha que o dinheiro fez com que você se perdesse de novo? Você consegue enxergar o motivo? Então, eu acho que não existe um motivo único, né? Quando a gente entende o mundo, os prazeres do mundo, ele vai muito além do dinheiro, né? É porque as possibilidades te trazem facilidades. Então, a posição social, o respeito, a fama da época, porque dentro do meio corporativo, as nossas empresas são muito conhecidas, né? Uma delas é a 5ª maior do Brasil no segmento. Então, a gente é conhecido e eu sou muito jovem. Então, a gente é visto como um case de sucesso. Então, eu acho que isso ajudou, né? Hoje, na época, até a gente nem era tão conhecido como hoje. Mas eu acho que tudo, o conjunto das coisas, ajudaram que eu saísse dos caminhos. E aí, eu tive... O que era sair do caminho pra você? Não praticava, eu mentia. Né? Eu, naquela época, eu caí em adultério, eu traí minha esposa. E eu traí a minha esposa quando meu segundo filho nasceu, e graças a Deus ela descobriu que eu tinha feito isso. E aí, eu digo que a pior coisa da minha vida se tornou a melhor coisa da minha vida. Porque a minha esposa, ela decidiu me perdoar. A gente tinha uma palavra 1 mês antes de acontecer, que Deus através de um pastor, pegou nossa mão e falou assim, independente do que aconteça, vocês nunca devem se separar. E falava muito com ela. E quando você ouviu essa palavra, doeu no seu coração? Você sabia que estava falando com você? Sabia já, né? Sabia. Você estava em adultério contínuo ou você... Não, foi um adultério, pode dizer contínuo. Foi uma vez isoladamente, não. Não foi uma vez isoladamente, não. Quantos anos você tinha? Eu sou cronológico. 30 e alguma coisa. Eu não era batizado nas águas ainda, estava afastado. Cara, eu acho que eu tinha uns 34, talvez. 35. 2015, mano. Pegado o nascimento do meu filho. Meu filho, um é de 2017 e o outro fez 4 anos agora. Faz então, 2020. Anos. 2020. Então, 2020, 4 anos. Uhum. E aí, a minha mulher, ela decidiu, mesmo com muita raiva, muito ódio, ela decidiu me perdoar e lutar. Que é difícil, né? Foi demorado, foi difícil, ela tinha muito nojo de mim, foi um processo muito difícil. Só que eu digo que eu sou o resultado de pessoas que não desistiram de mim. O meu pai ficou 3 anos dentro do hospital comigo e nunca desistiu de mim. Deus nunca desistiu de mim. A minha mulher não desistiu de mim. A minha mulher acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim. Tipo, a minha mulher, como a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Então, a minha mulher foi a mulher sábia. Ela lutou para ser obediente ao Senhor. Só, desculpa, completando, porque perdão não é algo que você vai acordar hoje e vai decidir. Vai sentir. Porque o perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Você precisa decidir perdoar. E ela decidiu. E a gente lutou junto contra isso. E eu lembro que teve um dia que foi uma virada de chave que ela conta. Nós estávamos tendo uma discussão no closet e ela me confrontando com muitas coisas, jogando muitas coisas na minha cara com razão. E ela vira para mim, aí eu viro para ela falar, chega, eu não aguento mais. Eu falei para ela, você acha que é difícil você me perdoar? Só que você não sabe o quanto é difícil de eu mesmo me perdoar. Eu perdoar pelas coisas que eu fiz. Eu falei, eu não sei o que você vai fazer da sua vida. Eu não sei se eu vou ter que marcar a hora para ver meus filhos, eu não sei se você vai continuar... Eu não sei. Só que a única coisa que eu sei, eu vou caminhar com Jesus e vou fazer aquilo que Deus tem para minha vida. Com você ou sem você. E aí, naquela noite, virou uma chave. Ela viu verdadeiramente, peraí,
ele tá falando sério. E ela diz que ela decidiu me perdoar porque ela viu no dia. Nós estávamos falando de Davi e Saul, né, nos bastidores. Como Davi, quando ela me confrontou, eu não neguei. Ela descobriu, eu falei que fiz. Só que imediatamente eu me arrependi. Eu nunca pensei em ficar fora do meu relacionamento, largar minha família, nunca. Quando eu fui confrontado, como a Bíblia diz, saiu o que tampava os meus olhos. E eu entendi o que eu estava fazendo. E eu me arrependo imediatamente com ela. Eu falo, me arrependo. E eu me transformo. Ela conta hoje que imediatamente ela viu em mim isso. Só que existiu o lado humano dela complicado, lutando contra ela. E a gente ficou nesse processo. E aí depois a gente, obviamente, restituiu nossa casa. A gente decidiu se batizar nas águas. Começou o meu ministério 1 semana e meia, 2 semanas depois que eu me batizei, Deus me chamou. Também por causa de uma palavra profética que tinha na minha vida. Bem antes disso acontecer, um profeta tinha me falado que me via em cima de púlpito falando para milhares de pessoas. Ele viu o meu batismo na minha casa. Então, assim, eu sempre andei sobre uma palavra. Por isso que o nome do livro é Você Tem Uma Palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. Então, às vezes, a gente esquece da palavra que existe. O povo de Israel, quando estava no martírio, eles esqueceram. Deus chega e chama Jacó. Jacó, Israel. Relembra todas as promessas que ele tinha feito. Meu amigo Abraão. Por quê? Deus ali está falando, ei, vocês estão esquecendo da palavra. Carne é fraca e a nossa alma tem amnésia. Exato, mais ou menos isso. Então, assim, a gente, às vezes, em meio a processos, depende... Às vezes, as pessoas estão nos escutando, estão em meio a circunstâncias que fazem com que elas esqueçam da promessa. Que elas esqueçam até quem elas são. Porque o diabo, ela quer tirar nossa identidade. E ali, Deus relembra Jacó, Israel, naquele momento, da promessa em mais. Ele libera mais promessas sobre a vida do povo, né? Ele termina dizendo que com a minha mão forte direita eu protegerei. Tipo, não tenham medo, continuem. Eu continuo aqui, aquilo que nós estávamos falando. Eu continuo aqui, vocês estão esquecendo, mas eu continuo. Então, Deus fez na minha vida através de um... Eu digo que hoje meu ministério é 99% da minha esposa, porque ela acreditou em mim. Ela decidiu me perdoar. E ela é o pilar da sua casa, né? Totalmente. Isso é bíblico também, né? As pessoas distorcem algumas coisas, mas é isso aí. Quando você falou, Thiago, que nós temos que viver por uma palavra, e aquilo que eu falei no meio do seu testemunho é incrível, assim. E quando as pessoas talvez estejam escutando isso, elas podem pensar assim, caramba, mas ele viveu tudo isso, eu não vivi, eu não escutei a voz do Senhor, ou coisas assim. Com certeza você teve dias aonde você também clamou pelo Senhor e você não escutava a voz do Senhor em alguns dias. E nós temos que entender que realmente estamos debaixo de uma palavra e a palavra está aqui, né? Porque muitas pessoas às vezes vão se comparar, né, à vida das outras pessoas, onde falaram assim, caramba, porque realmente a sua história ela é incrível, mas existem muitas histórias que são incríveis também, baseados aqui, né, na Bíblia, onde o Senhor vai falar diferentemente para as pessoas. E assim, eu realmente fiquei impactado com o seu testemunho, mas sabe também por quê? Porque quando você fala assim, eu admiti, eu me arrependi no mesmo momento, por exemplo, da traição. Quantas pessoas estão dentro da igreja e por serem crentes, elas não têm coragem de admitir os seus erros. E quem não admite não se transforma. Não vem me dizer que não tem como. A transformação, ela vem primeiro em você admitir, né? Você verdadeiramente... A transformação vai vir do arrependimento. E o arrependimento vai vir de você aceitar o que você fez. E não terceirizar. Eu fui seduzido. Não. A escolha foi minha. Eu errei. Eu decidi. Eu não pensei na minha casa. Eu não pensei na minha esposa. Não foi ninguém. Foi o diabo. Não. Deixa eu falar uma coisa pra você. O livre-arbítrio serve pro diabo. O diabo não te obriga a nada. Ele apresenta as possibilidades. Ele apresenta a bandeja dele. Assim como Deus oferece a bandeja dele. A gente escolhe. O que a gente tem que parar de fazer é parar de terceirizar a nossa culpa. Eu digo que tem coisas que nem o diabo merece ser acusado. Da nossa ser vergonhice. Então, assim, tem muitas pessoas que botam a culpa... o diabo... Não, querido. A decisão é sua. O livre-arbítrio serve para o diabo. O livre-arbítrio serve... O diabo não te obriga. Ele pode criar a situação. Você decide. Quem executa é você. São sugestões ao nosso ouvido, Você faz, né? Existem as bandejas de Deus e do diabo. A gente não pode esquecer também que o ser humano é
totalmente tomado, né, por essa depravação humana. Exato. O homem já nasceu corrompido pelo pecado, então nós somos carros defeituosos que tendemos a ir sempre pro lado do pecado, né? Embora conhecendo a Deus, o homem não está livre de pecar, mas o pecado não é uma desculpa para viver uma vida justamente que desonra o nome de Deus. E a prova disso é a transformação, né, que Deus Sim. gerou no seu coração, porque só pode vir por meio dele. Sozinho nós não conseguimos viver uma vida correta e justa, como você mencionou. Então, mais uma vez, ele vai lá e pega aquela ovelha suja de lama, lava. A questão é que hoje nós vivemos uma geração de porcos dentro de igrejas que estão se passando por ovelhas. É. Graças a Deus, você se manifestou como uma ovelha, né? Então, como que você lidar com isso? Porque hoje você tem um ministério que tem passado por milhares de lugares e você pode testemunhar com a sua vida. Eu fico muito impactado com isso porque o que aconteceu comigo é muito diferente, muito distinto, mas eu me questiono muito, né? Quando acontece esse tipo de coisa de pessoas que desfrutaram do Santo dos Santos de depois viverem essa vida. Como você pode contar isso, além da sua experiência prática, da sua vida? Porque um homem vivendo diante do Senhor, conhecendo e conseguir fazer isso e ficar em paz, o que isso gerava em você? Cara, assim, vamos falar, são duas etapas. Tem um temporal antes de eu conhecer a Deus, como eu respondi, não sentia nada. Uhum. Quando eu me afastei dos caminhos, vamos pegar aqui duas histórias. Você usou a ovelha perdida, Uhum. eu vou usar o filho pródigo. Uhum. Qual que é a diferença da ovelha perdida e do filho pródigo? Muito simples. A Bíblia diz que o rebanho de 100, uma se perdeu. Ela se perdeu. Ela não decidiu sair. Então a Bíblia diz que o pastor deixa as 99 e sai procurar a perdida. A encontra, se alegra, traz ela no ombro, coloca ela em seus ombros, leva de volta para o rebanho, leva de novo para casa. Beleza? Filho pródigo. A Bíblia diz que um dos filhos pede que o pai venda tudo e dê em vida a sua herança e o filho decide sair. Qual que é a diferença? Na história, a parábola do filho pródigo, ninguém vai atrás do filho. Ninguém foi procurar o filho. Diferente da ovelha que o pastor saiu para procurar. Por quê? Porque um decidiu sair, o outro se perdeu. Então a gente precisa ter muito cuidado. Porque tem gente que decide sair de casa, da casa do Senhor, e está esperando que Deus vai buscar ele. Não, Deus vai me achar. Se você saiu por livre e espontânea vontade, tá aí a parábola. O filho, quando tudo dá errado, quando ele pensa, pô, os funcionários, vamos chamar assim, né? Não é esse o termo, do meu pai, tem comida melhor do que eu, e eu estou aqui. A Bíblia diz que ele volta. De longe, o seu pai o reconhece, sai correndo, lhe dá um forte abraço e grita para os seus serviçais: tragam uma vestes novas, um anel de ouro e matem um novilho gordo, porque o meu filho que estava morto voltou à vida. Então, quando eu saio do caminho de Deus, quando eu conheci a palavra, eu não saí por uma decisão. Eu me perdi no meio do caminho. Eu nunca quis sair, tanto que eu achava que eu não tinha saído. Olha só que loucura. Eu estava tão cego espiritualmente que eu continuava indo na igreja, continuava sendo cristão e fazendo as coisas erradas. E quais as mentiras que você contava pra você fazer essas coisas erradas, pra você estar em adultério? O que você, o que dentro de você? Autodefesa. Autodefesa era o seguinte: não, eu vou parar. Não, mas ninguém sabe, isso não vai fazer mal. Me pegava em situações que eu tinha falta de algo. Não, mas isso não... Fica tranquilo, ninguém vai saber e tal. Eu sempre me defendia com o segredo. O segredo era o que me defendia. Culpando outras vezes, né? O que tinha em casa, talvez, na sim, fase. Sim, eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. E a minha esposa tem total consciência. Assim, eu vou dizer uma coisa. As mulheres podem querer me matar. Eu não estou dividindo a culpa com a minha esposa. Jamais. Eu fui sem vergonha, eu fui vagabundo, eu tomei a decisão e blá, 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 beleza. Só que não existe 100% de culpa. Responsabilidade, né? De responsabilidade. Então, assim, a minha esposa, ela entende muitas coisas hoje, né?
Tipo, a minha esposa, quando meus filhos nasceram, ela se tornou mãe. 100% mãe, né? Isso é um perigo. Esqueceu do papel de esposa. Papel de esposa. Sim. Ah, Thiago, você tá... Não. Eu sou vagabundo. De novo, gente. Só pra vocês entenderem. Só que aí se chama uma coisa chamada brecha. A brecha que você começa a dar em casa, eu digo que é como uma árvore. Quem olhava o nosso casamento, se você perguntar pra minha esposa, ela vai dizer assim, o nosso casamento era muito bom. Era maravilhoso, o Thiago sempre foi um bom pai. Ela só vai me elogiar. Eu em pecado. Por quê? É como uma árvore. Não tem muitas árvores lindas que você vê aí fora, e de repente dá um ventinho fraco, você passa o dia, ela caiu. Fala assim, pô, mas essa árvore... Por quê? Existe uma coisa chamada raízes. E existem infiltrações nas raízes, que são aquelas coisas que vocês não veem. Você vê só a árvore bonita, você vê só os casamentos perfeitos, os casamentos de internet. Aquelas fotos que você olha e fala, esse pessoal, isso aqui não briga. Que você só mostra aquilo que você quer, Mas né? claro, ninguém vai... Vocês estão num dia ruim, que existe, vocês são um casal. Claro. Vai ter dia que você quer... Tal da, né? TPM. Então, tem. E a gente não tá bem. Você vai fazer um videozinho falando que vocês não estão bem na internet? Não, Para, né? claro que não. Para, né? Eu Para. não, né? Tem gente que faz. Eu não. Mas não faz. Gente, é tudo com intenção. É, de Então, assim, likes. Tem gente que fala, não, isso daí é cena, vamos fazer, é bom. Então, assim... Vida real. Então, o que acontece? As infiltrações entram nas raízes, que apodrecem as raízes. A raiz é o que te sustenta. Você pode estar bonito lá fora, só que dentro você está destruído. É. Qualquer vento. Por que a Bíblia diz assim, ó? Construa a sua casa sobre a rocha. É. Para que quando vir, tem traduções, o tornado, o vento forte, você será inabalável. Por quê? Porque não tem a ver com a beleza do externo, não tem a ver com o tamanho da árvore, não. Tem a ver no que ela está firmada. É. Então, E as provas vão chegar e as faltas vão acontecer, que é Não o tem caso como. de um relacionamento, né? E aí estão as brechas. Sim, as brechas vão existir, mas você precisa olhar para esse lugar e saber quem é o seu salvador, em quem você crê, e quem é Exato. aquela pessoa que vai reconstruir ou que vai te sustentar no meio disso. Porque as brechas, elas existem. Não. Existem Em diárias. todas as áreas da nossa vida. Mas sabe o que mudou muito entre eu e minha esposa? A gente continua com os mesmos erros, mesmos pecados, falhos, né? Por isso que a gente precisa de Cristo. Mas é o diálogo. A gente conversa sobre tudo. E eu vejo que a primeira brecha, assim, que o inimigo entra é na comunicação. Opa, ele cessa a comunicação. É exatamente nesse lugar aí, porque aí você começa a criar um ódio da pessoa que tá dentro da sua casa. Eu recebo Acabou. muitas mensagens, tô Acabou. com ódio do meu marido. Acabou. E aí corta a comunicação, e onde cortou a comunicação, tudo se Deixa eu perde. dizer, o diabo, ele quer destruir a sua casa. Por quê? Porque é o seu principal ministério. Se a tua casa estiver destruída, todas as outras coisas... Não adianta você ter patrimônio, não adianta você ter milhões, Verdade. não adianta você ser famoso, ter muitos likes, seguidor, se você não tem pra onde voltar. Então, assim, a nossa casa é como, pensa num prédio de 20 andares. Você pode até construir ele. Só que o que vai dizer que ele vai ficar reto, sem cair, sem ruir, é o que você fez lá embaixo. É as estacas, é no que você fez ele. Qual que é a base? E nós somos esse prédio. E a nossa base é a nossa casa. É. Então não adianta você querer conquistar isso e aquilo se a sua casa está destruída. Forte. Arrume a sua casa. Não adianta conquistar tudo e não ter para onde voltar. Então, assim, eu falo isso de propriedade. Eu quase joguei fora tudo isso. Eu quase joguei... tudo bem, hoje eu tenho uma condição financeira muito boa, tenho patrimônio, tudo. Mas o que eu seria sem a minha família? O que eu seria Seus sem a minha filhos, né? esposa? Imagina eu tendo que marcar a hora para ver meu filho. Não, eu E pros vivo seus isso, filhos, né? Eu vivo essa realidade. Eu vivo essa realidade e creio que muitas pessoas que se tornaram cristãs, né? Como é nosso caso aqui também, que fomos alcançados, nós trazemos as consequências das nossas escolhas do Com passado certeza. por desobediência. Com certeza. Por desobediência. Mas Deus é rico em misericórdia, né? Amém. E nos transforma, sabendo que esse é o processo de santificação. E é muito válido contar esse tipo de situações, por quê? Porque talvez você esteja aí na sua casa, você chegou aqui que aparentemente foi por acaso, mas para que você coloque luz na sua escuridão, para que jogue de maneira transparente, porque o caso dele ainda teve misericórdia. A mulher teve, mas quantos casamentos a mulher descobre, não tem a oportunidade de reconstruir? Você vai destruir sua família, você vai destruir a sociedade, você vai destruir Os filhos.
é uma bomba. É uma É. bomba. E o inimigo, e de certa forma, a melhor forma é isso, é dilacerar, não é matar. Por quê? Se mata, acabou. Acabou o problema. Mas se vai morrendo a esperança de uma vida melhor, é o que causa esse desgaste. Hoje nós vivemos com famílias destruídas, com famílias mal concebidas, né? Porque famílias que são pseudos famílias, que não tem nada a ver com os padrões bíblicos. E Deus te concedeu essa misericórdia de você poder crescer ao lado dos seus filhos, com uma esposa que você sabe que te ama como Cristo amou, né? Porque perdoar a traição, o único que perdoa a traição é Cristo. Nós temos esse coração endurecido e somente Cristo penetrando em nossos corações para possibilitar o perdão. Exato. Então, é nítido o agir do Espírito Santo sobre a vida da sua família e que você consiga também transmitir essa mensagem real, porque as pessoas querem construir o mundo da Disney Não dentro existe. de uma igreja ali. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas, as pessoas não enxergam mais isso e por isso que hoje existem um monte de cristãos nominais, né? Exato. Que falam que professam a fé, mas não tem coragem de se juntar na igreja. A igreja é o único lugar que você tem certeza que ali só tem pecadores. Por quê? É. Para você ingressar é a mesma coisa da máfia. Você vai chegar ali, você vai ter que falar, olha, eu sou ruim, eu posso entrar na máfia porque eu sou ruim. É. Na igreja também. Então, se você tá na sua casa e você tem vivido isso e se afastou dos caminhos do Senhor, volte, porque ele sempre estará de braços abertos, com uma vestes novas, Com anel de ouro. com um anel de ouro e trazendo, mesmo se você tivesse com a sua mochilinha vazia, cheirando a porcos, ele com certeza irá lhe alimentar, né? É. E é muito, muito maluco isso. Eu escuto muitas pessoas que me chamam, porque eu fui ferido na igreja. Daí você vai conversar, porque o irmãozinho não me deu oportunidade. Porque a mulher falava da minha roupa. Eu já escutei isso. Porque... Eu também. Sabe qual que é a questão? As pessoas botam expectativa no homem. As pessoas vão pra igreja pelo homem, pelo pastor. Tá errado. Você vai pra igreja por causa de Deus. Ali é um monte de gente atravessada, gente errada, como você falou. Senão não estaria ali, meu querido. Por que você falou sobre o perdão? Tem uma coisa que me pega muito. Qual que é a última oração de Deus, de Jesus? Ele está crucificado, lá em cima, olhando todo mundo, sofrendo. Ele já tinha apanhado, tinha sido crucificado, tudo de ruim. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele poderia ter feito, ele intercedeu pelo povo que fez aquilo com ele, pelo povo que caminhou com ele e não fez nada, pelo povo que na hora de julgar sobre ele, Barrabás decidiu que ele deveria ser morto, soltaram um ladrão. Então assim, você imagina Jesus ali em cima, ele fala assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque Jesus sabia quem ele próprio era. E quando a gente não sabe quem a gente é, a gente toma as decisões erradas. Quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, Jesus sabia que aquilo era o propósito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E nos faça entender isso todos os dias. Eu vejo esse episódio como um encorajamento para você que talvez esteja dentro da igreja e esteja usando uma máscara. Nós estávamos falando isso aqui antes de começar esse episódio, porque às vezes as pessoas que estão dentro da igreja, elas se sentem tão cobradas que elas não conseguem nem fechar a porta do seu quarto e falar, Senhor, eu errei, me perdoa. Mateus 6,6, entre no seu quarto, feche a porta em secreto, busque o Senhor, que em secreto o Senhor irá te responder. Exatamente, sabe? Então não é porque você está dentro da igreja e que você errou. E claro que nós temos que procurar não errar, porque talvez você não tenha uma esposa ou um esposo no qual vá te perdoar e você tenha a chance de reconstruir, restituir a sua família. Mas que você realmente se arrependa e comece de novo. Se arrependa, sabe? Mesmo estando dentro da igreja, não tenha vergonha de assumir os seus erros, as suas fraquezas, o seu desvio. Eu digo uma coisa, não tem a ver com o tamanho do pecado, não tem a ver com o que a gente fez antes de chegar aqui. Tem a ver com o que você vai fazer depois. Então, assim, o pecado vai te trazer as consequências. Eu tive as minhas consequências. E vai ter pro resto da vida, né? Davi, nós estamos falando de Davi. Davi, quando ele peca com Batseba, ele mata Urias, né? Eu digo que ele matou. Ele mandou, mas matou. E quando ele é confrontado, o que a Bíblia diz? Que ele se arrepende imediatamente. Ele declara a culpa. E daí o texto diz, imediatamente, o profeta Natan diz, Deus já lhe perdoou. Só que as consequências tu viverás. A espada não se afastará da sua casa. Aquilo que você fez no secreto será exposto em praça pública. E essa criança que nasceu morrerá. Davi vai para a guerra contra o próprio filho. É traído pelo próprio filho.
O filho ataca a irmã em praça pública, estupra a irmã. E a criança morre 7 dias depois. Então, você entende? E Davi é visto como conforme o coração de Deus. É o único personagem bíblico que ele é reconhecido até hoje como conforme o coração de Deus. Como que alguém que faz o pecado que o Davi fez pode ser visto conforme o coração de Deus? É porque não tem a ver com o pecado. Aí agora eu vou mais longe, pra gente até, acho que encerrar nosso tempo. Davi pecou com Batseba. Morreu a criança. O texto diz que quando passa o luto, eles se deitam novamente. Aí, como marido e mulher, legalmente, aos olhos de Deus e da terra, ela engravida. Ela tem um filho. Um cara meio bobinho, chamado Salomão. Sim, é meio burro. Diz um coach aí que ele era uma criança, né? Só escreveu 4 livros e o cara 42, 43. Mas né? você acabou de admitir que também Meu falaria Deus, isso Deus daí do alguns céu. anos atrás, então... Mas eu falaria pior do que ele. Então, Mas é que não tem a ver com falar, né? verdade. Tem a ver com o cara reconhecer o que tá falando. O problema é quando o cara bate ainda na mesma tecla. E aí, Salomão, beleza. Aí o tempo diz que eles têm depois mais 3 filhos. Entre eles um chamado Natã, que é o nome do profeta, que inclusive... Mas vamos se apegar a Salomão e Natã. Aceleramos o texto. Lá na frente, José e Maria são um casal. O anjo vem e fala, através do teu ventre vai nascer um filho. Pá, 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 pá. Vocês conhecem a história. Nasce Cristo, Jesus Cristo, concebido o nosso Salvador. Mas espera aí. Quem é o pai, quem é a mãe de Jesus? Maria. E o pai? José. Ok? A descendência de José é quem? Salomão. José veio da descendência de Salomão. E Maria? Da descendência de Natã. Ambos filhos de Batseba com Davi. Então, peraí. Quer dizer que eles vieram de um pecado? Não. Eles vieram de uma transformação, de um arrependimento. O nosso Criador é fruto de um arrependimento e de uma transformação. Porque depois que Davi se transformou, depois que Davi aceitou e mudou, ele deu 2 filhos, e esses filhos foram a geração do nosso Salvador. Então, meu querido, não tem a ver com o erro que você cometeu. Você vai ter as suas consequências. Só que tem a ver com o que você vai fazer daqui para frente. Independente do que você fez. Se transforme. Como foi falado aqui. Volte para casa. Porque se você decidiu como filho pródigo, o seu pai está te esperando, como foi dito, de braços abertos, com roupas novas, com anel de ouro, com um novilho gordo, que naquela época significava a melhor carne, um novilho gordo, te esperando. Porque, por mais que você se sinta morto, ele entende que você pode voltar à vida. Então, acho que hoje é uma oportunidade, né? Para nós também. Eu digo que, quando a gente fala, a gente está falando para nós mesmos também, né? Então, para jamais se esquecer de onde Deus nos tirou, né? Exatamente. Eu digo, eu tenho muitas marcas no corpo, eu tenho muitas cicatrizes, né? Que hoje eu poderia tirar elas, fazer um gominho, eu brinco. Só que por que eu não tiro? Porque todas as vezes que eu olho no espelho, eu lembro de onde eu vim. Quais foram os milagres que Deus fez. Tudo que Deus fez na minha vida. Então, tem umas pessoas que pregam sobre você esquecer o passado. Eu, sinceramente, não gosto de esquecer o meu passado. Porque não tem como esquecer o passado, né? Não tem como. Eu amo lembrar dos meus erros. Eu amo lembrar de onde eu saí. Eu amo lembrar de todos os processos que eu vivi. Porque isso cada vez mais me mostra o amor de Deus comigo. Nossa graça e a misericórdia. E uma última coisa que é muito importante, eu gosto de falar, sobre essa questão de graça. Hoje é pregado uma hipergraça por aí. Ah, chegou em Jesus, tá tudo bem. Uhul, Jesus alcançou. Sim, a Bíblia diz que a graça é para todos, é imerecida. Ela alcança a todos. Só que tem alguns pregadores que eles esquecem o ponto e vírgula, porque a frase continua. Jesus aceita a gente do jeito que a gente está. Pecado, errado, destruído. Só que ele não aceita que você permaneça como você chegou. O problema é que hoje é pregado um evangelho de super graça, e esquecem a transformação. Se você não se transforma todos os dias, não é evangelho. Se você lê a Bíblia, o evangelho é transformação diária. Confronto diário. É diário. Na Bíblia, está escrito 365 vezes, não temas. Tem para um dia, todos os dias tem uma, não temas. Glória a Deus. Todas as profecias que você procura, que você vai correndo atrás de profetas, está na Bíblia. Todas as profecias que você precisa saber está na Bíblia. Amém. A Bíblia é o nosso manual. Então, assim, se você tem escutado pessoas que só falam do amor sem responsabilidade, que só a graça sem transformação,
tome cuidado no que você está escutando. Porque evangelho sem transformação não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Uau! Foi maravilhoso. Caramba, muito bom, muito obrigada. Eu creio que vai transformar a vida de muita gente quando realmente você que está aí assistindo entender que nós somos completamente dependentes de Deus, que muitas vezes nós não julgamos, não nos julgamos capazes, mas nós servimos um Deus que nos capacita, é Ele que nos capacita todos os dias. Você encontra a força realmente para se arrepender, porque eu vejo que muitas pessoas, elas não chegam ao Senhor com medo. Ah, não vou orar, porque eu acho que os planos do Senhor podem não coincidir com os meus Sim. planos, né? Eu sempre falo que Amém. eu tenho uma amiga que ela me falava assim, Liz, eu orava antes, falava, Senhor, que seja feita a sua vontade, mas que seus planos coincidam com os meus. Que seja feita a sua vontade, mas que a sua vontade seja a minha vontade. Isso é muito bom, né? É. Muito bom, não. É muito engraçado, porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Quando o Senhor nos promete que os planos dele são infinitamente maiores que os nossos. Então, aquieta seu coração, acalma seu coração, se arrependa e queira viver uma vida nova diante de Deus. Que é Ele que vai mudar a sua vida, é Ele que vai transformar a sua vida para que você viva o propósito que Ele tem para a sua vida. Você é um instrumento, vai ser através de você. Amém. Eu gostaria de falar do seu livro. Sim. Agora que eu sei que é um presente, né? Pra Sim. gente. É um presente. É um né? presentão, Vamos pegar olha o nosso ali. presente? Um presente. Coisa mais linda. É. Ô, gente, olha este presente. Meu Deus, olha essa embalagem. Eu vou abrir, Aham, Thiago, porque eu quero mostrar a capa do seu livro. Claro, por favor. Então eu já vou abrir. Ai, que coisa linda, que delicadeza, que capricho. Você tem uma palavra. Na verdade, a gente tem muita coisa para falar. Você tem o que é a mesa, né? Um podcast? Não é um podcast. Ele é um programa onde eu reúno pessoas à mesa, normalmente pastores ou pessoas da minha vida. E a gente, eles na verdade, estão participando ali localmente. Agora eu comecei a interagir. Eu fiz o último, que é a mesa do testemunho. Eu contei toda a minha história em alguns episódios, com meu pai presente. Foi bem forte, foi bem forte. E a mesa eu falo sempre sobre um versículo bíblico e uma aplicabilidade, né? Temas do nosso dia a dia. Hoje eu acho que já tem mais de 50, 60 vídeos, eu acho. É todos os dias que você faz? Não, eles são lançados toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira de manhã, entre 10 e meio-dia. No seu canal. No canal, que é @bartos.thiago, né? Que é Thiago, é a mesa com Thiago Bartos. Que legal. No YouTube. Eu vou assistir, assistam também, porque eu tenho certeza que vai edificar a nossa vida. Esse é o livro, Você Tem Uma Palavra. E que aqui dentro conta a sua história. Aí, aqui a gente resumiu muito. Aí conta da minha nascença até o dia de hoje. Que legal. que Com legal. detalhes daí, com testemunho de pessoas. Esse deve ser o livro que começa num dia e você quer engolir o livro, de tão bom que é, Eu de tenho tantas coisas, Eu né? tenho recebido milhares de testemunhos de pessoas que estão lendo em 2 horas e meia, 3 horas, porque eles não conseguem parar de ler. Porque como é uma história, tipo, acontece uma coisa e eu inicio. Que eu tentei fazer com porque é muito engraçado, parece que a minha vida, ela foi premeditada para dar um livro. Mas parece, Salmo 139 fala justamente não isso, parece, que antes né? que nem um dia... Então, assim, cara, você vai pegando o meu... É muito incrível. Você vai lendo as etapas da minha vida, é exatamente uma ligada na outra. Literalmente uma pensada na outra. Então, acaba sendo muito rápido de ler. Você vai ver, você vai ler em 2 horas, 3 horas no máximo. E eu tenho certeza que vai edificar também a vida de vocês e todo mundo que puder ler esse livro. Acho que eu não sou vendedor de livro. Deixando bem claro, como eu te falei, eu sou empresário, eu tenho outras coisas. O livro é para obra social, é para ajudar as pessoas. Amém. Mas eu queria que todas as pessoas pudessem ler esse livro, de verdade, porque aí fala de um Deus do impossível, né? Gente. Lucas 1:37. Então, esse livro, ele verdadeiramente, ele edifica a nossa fé. Ele lembra que o mesmo Deus que fez na minha vida, ele ainda está disponível aqui para fazer na sua que está nos assistindo. Então, eu não sei quais as circunstâncias que você está inserido. Eu não sei quais são os gigantes que se levantaram. Mas eu sei que existe um Deus que pode todas as coisas. E que vai depender mais de nós do que dele. Então, esse livro, ele enche o cálice, sabe? Ele traz um renovo mesmo. Eu tenho recebido muitos testemunhos. Esse livro está curando pessoas. Esse livro está restituindo famílias. É muito legal. É muito legal mesmo. Eu estou muito feliz mesmo. Amém. É muito importante. Obrigada. É muito importante, né? A gente não se esquecer das histórias que nós vivemos para que
todos os dias a gente se lembre do favor imerecido de Deus. É Amém. importante a gente se recordar também do não temas, né? Embora não esteja escrito também que nem acham 365 vezes, mas isso daí é válido. Todos os 365 dias do ano não devemos temer, porque existe um Deus. Exato. Para cada um dos nossos Exato. pecados, existiu um sangue vertido na cruz do madeiro que nos redime disso, que não é o pecado que a gente cometeu ontem, nem o que a gente vai cometer hoje, nem o que a gente vai cometer amanhã, porque nós somos seres pecaminosos. Mas esse sangue vertido na cruz do madeiro nos possibilita um renovo diário. Amém. E nós podemos não temer mais. Amém. E que maravilha ver mais livros que trazem testemunhos do que Deus faz e continua fazendo e continuará fazendo. E o que é muito louco, quando eu recebi a ordem de Deus de fazer um livro, eu escrevi o livro. Quando eu estava no último capítulo, ele falou assim, tá, agora você deixa esse guardado porque não é esse. Então eu já tenho um segundo livro escrito. E aí Deus falou, não, eu quero que você escreva um livro da sua história. Então eu tenho um segundo livro pronto, que eu devo lançar o segundo semestre, ano que vem, não sei, quando Deus... Que é um livro sobre princípios. É sobre o que eu me transformei. No que eu me transformei. Ok. Então eu falo sobre princípios. É muito legal também, que é, resumidamente, Que demais. esses comparativos. É um spoiler. Do que eu era, do que eu me tornei, quais são os princípios que eu acredito, qual é o evangelho que eu acredito, o que eu entendo sobre dízimo, sobre oferta. Eu falo, vai ser bem... Vai dar rolo. O segundo livro vai dar rolo, vai dar rolo. Mas não. Vai dar rolo, vai dar rolo. Mas eu não tô aqui pra agradar o Não, homem. mas se é a verdade, se Mas- tá escrito na palavra, não É. tem por que a gente temer, né? Não, é aí que eu vou dizer. Então eu não tô aqui pra agradar o homem, eu tô Sim. pra agradar a Deus. A gente sabe que... Eu digo uma coisa, isso fica pra todo mundo. Se você, no meio do caminho, não der de frente com o diabo, tome cuidado porque ele tá andando do seu lado. Então, quando você tá no caminho do seu propósito, você tem que dar de frente com o diabo. Você, como você falou, a verdade vai fazer você dar de frente com ele. Porque se você tá fazendo o que agrada a ele, pra que ele vai te incomodar? O diabo não incomoda se você tá fazendo as coisas boas. Sim. Quando eu tava servindo ao diabo, você acha que ele me incomodava? Ele me enaltecia. Eu era o cara. Verdade. Aí você não se... Tem gente que fala assim, nossa, mas eu ia pra bagunça no outro dia, acordava me sentindo sozinho. Parece que nem problema você tem. Desculpa, isso é hipocrisia e mentira. Eu acordava muito bem no dia seguinte. Achando que eu era o cara de novo e já tava pensando em fazer. Então, a gente Nem eu. tem umas hipocrisias que a sociedade nos impõe, que a gente, quando se converte, não, eu desde aquela época já senti um vazio dentro de mim. Eu falo a mesma coisa. Eu nunca senti vazio Não nenhum, tinha muito pelo vazio nem- contrário. Eu acordava com uma ressaca. Ressaquinha tinha. Mas dizer que eu me sentia arrependido, vazio, mentira. Isso é para agradar a sociedade. A gente tem que falar isso para dizer assim, não, desde aquela época já Deus estava trabalhando. A Bíblia diz que existem lugares que os anjos ficam à porta. Então essa história de Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Mas tu acha que no meio do teu pecado, na tua traição, na tua bebedeira, na tua bagunça... Ai, Deus estava lá do meu ladinho, já estava trabalhando em mim, porque eu acordava no outro dia com vazio. Para, gente. A gente tem que parar de querer agradar a sociedade. Eu não sentia vazio nenhum. Só que quando Deus chegou, eu digo o seguinte, o que eu preciso? Tem muita gente que pergunta assim pra mim, às vezes tá me assistindo, e tá vendo a gente falar de Jesus, e diz assim, pô, mas como é que eu faço pra chegar em Jesus? Como é que eu faço, né? Como é que é isso aí? Você pode chegar do jeito que você tá, você não tem que fazer nada, você não tem que mudar nada. Você tá em pecado, você tá errado. Vem pra Jesus, não tem problema. Não tem problema. Você chega do jeitinho que você tá. Ele conhece todos os seus pecados. Só que ele te chama pelo nome. Então hoje ele está te chamando pelo nome e você pode aceitar a Cristo como seu Salvador, como o único caminho. E não tem a ver como você está, porque a transformação vai acontecer depois que você chegar. Então não se preocupe em primeiro mudar para chegar em Jesus. Não. Venha do jeito que você está. Ele te recebe do jeito que você está, com muito amor, com esse abraço que a gente fala do filho pródigo. Ele vai te receber, vai cuidar de você. E você vai se transformar de uma forma que você não vai entender. O amor que constrange, o amor que transforma, o amor misericordioso. Amém. A graça, Amém. o favor imerecido. Exatamente. Esse episódio falamos bastante acerca disso, né? De como Deus é misericordioso e gracioso e está sempre Amém. nos esperando, sabendo que estamos fadados a serem entregues a nós mesmos, né? Quando Deus se Exato. afasta a mão de nós, nós já somos seres completamente depravados. Exato. Então, glória a Deus por tudo que aconteceu aqui. Nós temos um presente para você. Um Opa, presente. adoro o presente. Vou abrir também. Posso abrir? Claro, Pode abrir claro, agora? Pode, claro. Pode dar claro. spoiler? Aí, ó. Inveja santa, hein? Inveja é pecado.
Vamos abrir aqui. Vai dar certo. Esse barulho aí fazendo até um suspense. É, você viu? Uau! Aí, ó. Fala, galera. Jesus, desculpe. Eu já vi falar. Não li ainda esse livro. Aí, ó. Do Douglas Gonçalves. Parece que a gente escuta a pessoa falar, né? É muito... Que a gente conhece. Olha que lindo. Positivamente experiência. Aí, ó. E um chocolatinho pra vocês também, adoçar a vida. Obrigado de coração, muito lindo, muito bom gosto. Tiago, obrigada você por ter aceito o nosso convite, por se colocar à disposição, né, e ser esse instrumento, que na verdade quem faz é o Senhor que escolhe, é o Senhor que separa. De Deus, né? É as agendas de Deus. Às vezes a gente acha que eu me coloquei aqui à disposição, foi o Senhor que te trouxe, Amém. porque Ele quer que as pessoas que estejam em casa assistam esse podcast. Amém. Ele já separou as pessoas no Amém. qual Ele vai falar, e é isso que nós cremos. Eu quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço a confiança. Agradecer a Deus, né? Obrigado, Senhor, por ter trazido o Tiago até aqui hoje, Amém. ter nos edificado. É o Senhor que nós temos que agradecer. Amém. Amém. E, amor, a gente sempre encerra com 5 palavras. Exato. A gente sempre termina com 5 palavras para serem respondidas da maneira como você preferir. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, algo que tenha a sua identidade ou manifeste aquilo que você crê. Amém. De maneira que possa expressar aquilo que tem passado durante a sua vida, que todos nós somos marcados Sim. por algum momento. A primeira palavra é Escrituras. É o manual, é o caminho, é o GPS, o Waze da nossa vida. A segunda palavra é graça. É o acordar, é o dormir, é o andar, é o se locomover. A graça, ela nos faz acordar todos os dias. Sem a graça, a gente não acordaria, por exemplo. Terceira palavra, fé. Fé é certeza do final em meio ao processo. Então, é eu ter certeza que Deus sonhou algo para mim que talvez eu não estou enxergando agora. Eu estou no processo, mas eu tenho certeza do final. Quarta palavra, Cristo. Tudo. É o caminho, a salvação, é tudo. Cristo para mim é tudo. Ele é o centro de tudo que eu faço. Quinta e última palavra, Deus. Eu faço uma ligação muito grande de Deus e Cristo, por mais que um é o Pai e o Filho que veio, né, para nos salvar. Por quê? Porque um é o caminho. É o único caminho, a Bíblia diz, né? Eu sou o caminho de Cristo. E Deus é tudo. Deus é o... Eu digo que Deus, como a Bíblia diz, é o alfa, é o ômega, é o início, é o meio, é o fim. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Eu brinco sobre Deus, dando só uma esticadinha, que eu sou um laranja de Deus na terra. Tudo que eu tenho é dele. Então, as minhas empresas são dele. O recurso que eu tenho é dele. A inteligência que eu tenho é dele. Eu poder falar é dele. Eu poder andar é dele. Eu sou verdadeiramente um laranja de Deus na terra. Deus é o dono de tudo. É o princípio da mordomia, né? Exatamente. Nós somos mordomos de Deus. Amém. Glória a Deus, maravilhoso. Amém, amém. Chegamos ao fim e a gente sempre ora pelas pessoas que Amém. estão assistindo esse episódio, que o Senhor as alcance. Então, amor, por favor, você pode orar hoje? Posso sim, posso sim. Vamos Pelas orar pessoas e agradecer, estão aqui. né? Agradecer por mais uma etapa do Positivamente. Agradecer a todas as pessoas que trabalham nos bastidores, tanto do Positivamente, quanto fazem essa engrenagem funcionar. As pessoas que também lhe ajudam, que lhe acompanham. Agradecer por essas vidas, porque às vezes as pessoas que não aparecem são justamente aquelas que estão trabalhando. Para Exatamente. estarmos aqui, muitas pessoas tiveram que se esforçar para estarmos aqui, né? Amém. Então, Verdade. a gente render glórias a Deus também por capacitar outras pessoas que conseguem ficar ali nos bastidores sem aparecer, mas Deus sabe o que eles têm feito e que você que está na sua casa também tenha sido impactado por essa palavra, por esse testemunho, por essa vida e que possa ser espelho, claro, não fazendo o que fez de errado, copiando aquilo que é certo. Não faça como ele mencionou mesmo, até a questão da hipergraça. Hein? Então vou pecar porque Cristo já pagou pelos meus pecados. Não, vivo uma vida do qual o nome de Deus é glorificado diariamente. Eu gostaria que você na sua casa tirasse um momento, se desligasse de tudo. Pode fechar seus olhos, não sei como você está, talvez se você está no celular, mas tire um momentinho para realmente refletir acerca da vida que você tem. Se você respira, é porque Deus te concedeu uma oportunidade. Você veio ao mundo sem pedir e vai embora sem querer. Então, o intervalo
entre o nascimento e a morte e a vida. E se você não conhecer Cristo nessa vida, você estará fadado a viver uma vida eternamente num lugar que você, um segundo, se lembrará e se arrependerá pelo resto da sua vida de não ter escolhido enquanto você teve oportunidade. Então, que hoje seja um momento de arrependimento e de reflexão. Amém. Senhor, nós agradecemos, Pai, por tudo que aconteceu aqui. Nós agradecemos pela vida do Tiago, no momento do qual ele pôde testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez. Todas as grandiosidades do quais o Senhor tem feito em milhares de filhos aqui na terra, Pai. Nós pedimos que Teu Santo Espírito penetre a vidas que estão nos lares, que a verdade seja proclamada, que eles possam conhecer a verdade e serem libertos, Senhor. Nós te agradecemos, que eles creiam que há um Deus poderoso, santo e misericordioso, que perdoa o pior dos pecados e nos restaura e nos transforma. Pai, nós te agradecemos pela Tua misericórdia. Nós não somos dignos, Pai, do Teu amor, mas a Sua misericórdia nos alcançou. Pai, nós merecíamos a morte, mas Tu nos entregastes a vida. Que essas pessoas que hoje escutam a Tua voz, que seus olhos e seus corações sejam transformados e seus corações se tornem corações de carne, suscetíveis à voz do Teu Santo Espírito. Amém. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Que vocês sejam muito abençoados pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele deixou escrito para nós, por esse manual de fé e prática que Ele deixou nas nossas vidas. Não esqueçam de curtir, de compartilhar com as pessoas que você ama, porque eu tenho certeza que esse episódio vai fazer diferença na vida de muita gente, e de deixar o seu recadinho aqui embaixo, porque a gente quer ouvir a sua opinião, o seu testemunho, aquilo que o Positivamente tem feito na sua vida e, primeiramente, na verdade, Deus, né, através do Positivamente. É isso. Que vocês tenham aí um dia, uma noite, não sei que horário você está assistindo esse episódio, mas muito, muito abençoado e com a presença do Senhor na sua vida. Um grande beijo e até o próximo episódio. Beijo! Beijo!